Olá! Na nossa última videoaula, discutimos um pouco sobre a revisão focada na análise da geometria plana. Hoje falaremos ainda sobre revisão, mas abordando aspectos da trigonometria. Considerando então um triângulo qualquer de lado A, B, C e altura H. Além disso, considerando os ângulos internos A, B e C, no qual cada ângulo tem a sua letra correspondente ao lado oposto, ou seja, o lado A terá um ângulo oposto aí, A minúsculo, e considerando o ângulo D como suplementar a A, podemos fazer as seguintes considerações. A área do triângulo será definida como meio de base vezes altura. A base é a letra B e a altura é a letra H. Não bastante, podemos também aplicar a lei dos senos, que diz para a gente o seguinte: o lado sobre o seno do ângulo oposto será igual a qualquer um dos outros dois lados, seja ele o lado B ou lado C, sobre o seno do ângulo oposto a esse lado. Portanto, nós temos A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Lembrando que esses ângulos minúsculos correspondem ao ângulo oposto ao lado da respectiva letra. Fazendo aqui uma manipulação algébrica, podemos então afirmar que A sobre B é igual a seno de A sobre B, seno de B. O mesmo vale se substituirmos, por exemplo, a letra B pela letra C. E assim temos a relação entre todos os lados e ângulos internos do triângulo. Além disso, também temos a lei dos cossenos, que diz para a gente o seguinte: um lado ao quadrado será igual à soma dos outros dois lados, sendo que cada um desses lados está ao quadrado, menos duas vezes cada um desses lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente procura. Em outras palavras, analisando aqui o triângulo, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos duas vezes B vezes C, vezes cosseno de A. Nós podemos reescrever essa relação da lei dos cossenos de outra forma, mas para isso vamos relembrar alguns conceitos da trigonometria. Então, considerando o mesmo triângulo e tendo o círculo trigonométrico desenhado, vamos levar então o ângulo A e o ângulo D para esse círculo. Então, nós temos essa reta do triângulo representada aí pelo lado C. Desenhando ela aqui no nosso círculo trigonométrico, sabemos que nós temos esse ângulo D e esse ângulo A. Considerando ambos os ângulos a partir de zero, então nós temos aqui, o desenho do nosso ângulo A. Daqui podemos observar que o cosseno de A está representado aqui e o cosseno de D está representado aqui. Ou seja, cosseno de A está na parte positiva do nosso eixo que dá o valor de cosseno e cosseno de D está na parte negativa. Pela relação aqui no círculo, podemos afirmar que o cosseno de A é menos cosseno de D. Nós temos o mesmo tamanho aqui e aqui, porém aqui está no lado positivo e aqui está no lado negativo. Levando essa relação, então, para as leis dos senos e cossenos, nós temos que, como eu sei que cosseno de A é menos cosseno de D, substituindo o cosseno de A por menos cosseno de D, menos com menos vira mais, então reescrevo a lei dos cossenos como A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, mais duas vezes B vezes C vezes cosseno de D. Lembrando que esse sinal aqui é em decorrência desse menos vezes esse menos, que é igual a mais. Considerando agora um triângulo retângulo no qual um dos ângulos é 90 graus, podemos fazer a proporção do teorema de Pitágoras, que diz para a gente o seguinte: A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado.
Essa relação podemos tirar diretamente da lei do cosseno, que diz para a gente o seguinte: c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes cosseno de θ, que aqui é 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Então, todo esse termo aqui representa para a gente zero, certo? Logo, temos c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ainda nas relações trigonométricas, nós temos que, considerando θ, A é o lado oposto, B o lado adjacente e C a hipotenusa. Teorema de Pitágoras diz para a gente: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados, sendo cada lado ao quadrado. Podemos, então, inferir as relações trigonométricas. Seno vai ser nosso cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, nosso cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para relembrar, toa. Então, seno é o oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre a adjacente. Essas relações aqui são extremamente essenciais nos cálculos dos problemas de estática. É muito comum o aluno confundir seno com cosseno e automaticamente errar toda a resolução do exercício em decorrência dessa troca. Então, atenção na dificuldade de relembrar, foque em toa. Todo esse conteúdo de revisão da parte de trigonometria e geometria plana é muito importante para a estática na definição de ângulos, nos nossos sistemas mecânicos. Exemplos. Pegando então essa figura, na qual a gente tem a presença de duas forças e três ângulos, dependendo da resolução, será necessário avaliar quais são os outros ângulos presentes nessa imagem. Então, sabendo que aqui nós temos 180 graus, porque estamos saindo de um ponto de uma linha e indo para um ponto na mesma linha. Então, sabendo que aqui eu tenho 180 graus, quanto que será esse ângulo? 180 menos 30, 150. Menos 75, 75 graus. Quanto então que será esse ângulo? Sabendo que esse ângulo é o mesmo desse, vimos isso em geometria plana, aqui será então 75 menos 30, que dá 45. Uma outra forma da gente avaliar esses ângulos aqui. Se eu tenho que, apagando a imagem aqui, se eu tenho que aqui é 180, saindo de um ponto e indo para um outro ponto na mesma linha, 180 menos 30, 150, menos 30, 120, menos 75, 45, que era o que tínhamos encontrado anteriormente. Um outro tipo muito comum de análise que encontramos na estática é apresentado nessa imagem 2, que é, sabendo que temos uma relação entre triângulos semelhantes, um triângulo 3, 4 e 5, e um outro triângulo, por exemplo esse, podemos afirmar que esse ângulo, vou chamar ele de alfa, é igual a esse ângulo, vou chamar ele de alfa. Então, observando o triângulo inferior aqui, o menor triângulo, nós temos que tangente de alfa é 3 sobre 4, que cosseno de alfa é 4 sobre 5, que seno de alfa é 3 sobre 5, cateto oposto sobre hipotenusa, aqui cateto adjacente sobre hipotenusa, aqui cateto oposto sobre adjacente. Ou seja, qualquer um desses valores podemos obter fazendo na calculadora, então, pegando como base tangente,
alfa vai ser tangente a menos 1 de 3 sobre 4. Eu encontro esse ângulo e automaticamente esse ângulo, que é o mesmo. Analisando aqui a força F2, nós temos que 20 graus é o ângulo que faz com Y, automaticamente o ângulo que faz com X será 70 graus, pois isso aqui é um ângulo reto, 70 mais 20, 90. Definições de como eu represento essas forças e como eu calculo elas nos respectivos eixos, seja o eixo U, seja o eixo V, seja o eixo X, ou seja o eixo Y, veremos nas próximas aulas.